Ai de tu parar, homem. Satanás está querendo montar uma cova para tu cair. E Deus ontem falou, ei, a cova que ele abriu eu fecho. Mas continua. Estão falando mal de ti na tua casa, deixa falar. Estão se levantando contra a tua vida, deixa falar. Glória a Deus. O justo não se justifica. É verdade, Senhor. Eu posso entender e ver. Aquela mulher sendo chutada, cuspida. Porque ela não podia estar lá. Quantas vezes ninguém quer deixar você pregar, te dar a oportunidade para pregar na igreja? E sabe o que faz? Tu vai na igreja do lado. Aí pra tua igreja ficam falando mal de ti, ó. Na igreja do lado, porque não é rebeldia, não. É porque nós jovens, nós homens, nós mulheres, queremos estar sempre na frente da obra do Senhor, queremos sempre estar pregando a palavra do Senhor, queremos estar louvando. Eu sei que é difícil. Glória a Deus. Eu entrei no ministério que, desde o dia que eu entrei, isso aí não tive oportunidade para pregar. Eu não tive oportunidade. Quando eu falei, pastor, deixa eu pregar, ele falou, não. Não vai pregar, não. Agora pensa. Eu olhei saindo triste. Mas a minha Bíblia diz, eis que sei as tuas obras. E diante de ti pus uma porta aberta. E não há ninguém que possa fechar. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, sai daquele ministério, não foi meu dia, eu saí porque eu pedi para Deus. Saí daquele ministério e fui para outro ministério. Mas antes de entrar em outro ministério, que agora eu estou, o primeiro lugar que eu preguei foi na Parada 20, no culto de mocidade. Deus me deu uma palavra maravilhosa ali, na palavra de correção. Eu fiz a obra do Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Te prepara, jovem, que Deus vai abrir porta para tu pregar. Te prepara, levita, para tu louvar em vários púlpitos. Mas primeiro, se prepara. Se prepara porque não é fácil. Se prepara, não é fácil você pregar. Você viu o irmão ir aqui pregando. Pela misericórdia do Senhor, mas se você soubesse que passar atrás do bastidor, o sofrimento, a humilhação, a calúnia. Pessoas, meu próprio pessoas que andavam do meu lado me machucou. Pessoas que estavam do meu lado, inventando história de mim, dizendo, olha, esse irmão não quer nada, só quer sair. Sabe por que faz a diferença que você chega? Tu faz a diferença, por isso que as pessoas se levantam para a sua vida. Eu não estava saindo porque eu queria, não estava saindo porque eu estava pregando a palavra do Senhor. Porque Deus me chamou e chamou você para pregar a palavra do Senhor. Aleluia! Aí esses crentes que resolveram. Conhece que eles resolveram para ver o irmão do glória a Deus, você não quer parar ele. Quer proibir ele da glória a Deus, quer proibir ela de louvar. Proibir ele de louvar. Mas hoje você tem essa oportunidade maravilhosa de adorar e exaltar o nome do Senhor. Você tem uma oportunidade maravilhosa. Porque Deus me chamou aqui. É para fazer a diferença. Aí as pessoas não te entendem às vezes, jovem. Às vezes a pessoa não te entende, mulher. Às vezes a pessoa não te entende, homem. Mas tem um Deus que te entende. E quando tu pensar que pedir, já sabia o que você queria. Ele sabe o desejo do teu coração. Mas a minha Bíblia diz, Eclesiastes 3, há separado todas as coisas debaixo do céu. Como eu sempre digo e volto a dizer, ano de 2011 é o ano de exaltação para o povo de Deus. Ano de 2011, é o tempo que Deus vai
medo. Como você quer fazer a obra do Senhor de qualquer jeito? Se você não consegue amar assim mesmo, como você vai amar o próximo? Aí você sabe o que você diz? Não, eu amo meu irmão. Eu amo minha irmã. Mas quando você dá as costas, quando essa irmã dá as costas, você mete o pau. Você critica. Você diz que ela não é. Glória a Deus. Eu te convido hoje a quebrar o protocolo e dizer: vamos fechar a boca para amaldiçoar e vamos abrir a boca para abençoar. Aleluia. Eu creio que essa palavra não sai em vão, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor nunca volta em vão. Essa palavra primeiro está vindo para mim e depois para ti. Amado, é sério. 12 anos daquela mulher sofria. 12 anos ela estava esperando a sua cura. 12 anos ela estava esperando o seu milagre. Quanto tempo você está esperando, Senhor? Quanto tempo você está esperando sua bênção? Quanto tempo você está esperando seu milagre, mas não, nunca acontece, nunca parece que vai acontecer? Eu te convido hoje dizendo: toca na hora do Senhor que está aqui. Toca na hora do Senhor. Você não me ninguém. Toca na hora do Senhor. Ela tocou. E ele ali, mesmo eu assim, ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu a multidão ali agarrada. A multidão estava ali. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou: quem me tocou? E disse: como assim, mestre? Tu me tocou aqui, quem te tocou, mestre? Pensa a multidão toda te tocando. Mas quem me tocou? Saiu virtude, saiu poder, saiu graça, saiu unção. Sabe o que Deus está falando? Toque nele com o pé, como aquela mulher tocou. Toque naquele que redimiu para sempre, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à esquerda de Deus Pai, ou melhor, direita. Aleluia. Hein? Sabe por que a tua vida não mudou, mulher? Sabe por que a tua vida não mudou, homem? Porque você não tocou com o pé, você tocou de qualquer jeito. É verdade. Toca com o pé. Para de olhar naquelas pessoas que estão te perseguindo, toca com o pé. Toque com o pé no Senhor nessa noite. Pense. Não sei quanto tempo você tem no Evangelho. Não sei quanto tempo você tem na sua caminhada. E nesse momento você não conseguiu tocar Jesus com o pé. Você tocou como aquela multidão tocava de qualquer jeito. Quer ver você tocar no Senhor? É você falar: eu vou tocar e minha bênção vai chegar. Mesmo que demore para chegar. Porque é a esperança do Senhor. É a esperança. Muitos confiam em carro, cavalo. E tu está confiando em quem? Eu confio no Senhor. E você? Está confiando em quem? Aquela mulher confiou. Teve fé. Aquela mulher não olhou as dificuldades. Ela tocou. E a mãe tocou mão na vassoura e a mão na gasté. E me dedicaram a vassoura e a mão tocou a mão na vassoura e a mão na gasté. É isso. Araman tocou mão de dividir casinho. Romão na vassoura e a mão na gasté. Romão tocou mão na vassoura e Deus. Araman na gasté. Toca com o pé, ele está falando, toca nele com o pé. Aleluia, Jesus. E a mão tocou mão na vassoura e a mão na gasté. Toca com o pé dele hoje, ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. E se alguém está ouvindo essa palavra, se alguém está acreditando no que eu estou pregando hoje, se alguém está crendo, se alguém está tendo fé, porque a minha Bíblia diz que até me promoveu ouvir a palavra. Se você está acreditando, eu te convido hoje a você levantar essa mão. Eu te convido hoje a você abrir essa boca. Não fique com essa boca calada. Não fique com essa boca quieta. Adore o nome do Senhor.
fazer isso porque Deus está me mandando dizer que Deus está obedecendo o pastor. Aleluia. Está querendo dar de dono no seu próprio bico. Quer pensar que vai dar de qualquer jeito, mas eu não quero isso. Se você não obedece